E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à interpretação do livro Pequeno Príncipe a partir dos textos. A gente está no 13º capítulo. Vou ler e a gente comenta. Esse texto já dá para fazer algumas perguntas. Os outros eram bem curtos, mas esse tem alguma coisa interessante. Olha só. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 2 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não há tempo para acender de novo. 26 e 5, 31. São, pois, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui? 501 milhões de... eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7... 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos que habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro caído não sei de onde, fazia um barulho terrível. E cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio, eu sou uma pessoa séria, sou um sujeito sério. A terceira é esta, eu dizia, portanto, 501 milhões, milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Abelhas? Também não, essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu sou um sujeito sério, não tenho tempo para divagações. Estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possui as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu ameaçador o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar, ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E que fazes tu com elas? Eu as administro, eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo, mas tu não pode colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas, depois tranco o papel, a chave numa gaveta. Só isso e basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O príncipezinho tinha sobre as coisas sérias ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também o que está extinto, a gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões e útil para a minha flor, que eu os possua. Mas tu não és útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem. Então, qual é o vício do homem de negócios? E a gente tem dito aí, nessas interpretações desse livro, que o Pequeno Príncipe, quando encontra um planeta com uma pessoa ali, ele está, na verdade, se confrontando com um vício que o próprio Pequeno Príncipe tem. E, por conseguinte,
o autor do texto, o piloto, tem também, porque o Pequeno Príncipe é a criança interior do piloto e eles estão confrontando com seus problemas e com as suas virtudes. Qual é o vício do homem de negócios? Eu enxergo aqui dois vícios. Uma obstinação. O que é uma obstinação? Ele é uma insistência em algo artificial, em algo que não é natural, em algo que não é produtivo. Diferente da persistência. A persistência é quando você tem uma causa. Você tem uma causa, então você persiste porque aquela causa vai ser útil para as pessoas, é útil de maneira. Agora, a obstinação é uma insistência em algo não natural. E uma ganância, eu colocaria dois assim, lógico, deve ter outros também, né? Você pode dizer aí pra gente, ganância, o que você acha? A ganância é um desejo incontrolável de possuir. Então vamos lá. Qual que é o vício do homem de negócios? Por quê? A gente vai na mensagem, né? Vamos lá. Qual foi a lição aprendida pelo príncipe? Dá pausa e me responde. Olha o texto. Vamos lá procurar no texto. Eu acho que o Pequeno Príncipe recebe uma grande lição. Ele está nesse planeta para aprender alguma coisa, para se confrontar com um vício que ele mesmo tem. Tá certo? Tem muita mensagem, que é a mensagem que é bem significativa. Então ele procura entender, como assim, cara? O que você está possuindo aí, que você está contando? Eu não estou entendendo. Aí ele diz que são as estrelas. Aí o Pequeno Príncipe não vê sentido nisso. Em tamanho sacrifício de vida, né? Para possuir as estrelas. Aí ele responde aqui, ó. A lição ele revela que levou aqui, ó. Começa aqui. Se eu possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Aí ele fala, posso colocar no banco. Aí o Pequeno Príncipe ainda vai vai finalizar brilhantemente aqui, ó. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor, porque revolvo... Pronto, aqui. É útil para meus vulcões e... para os meus vulcões e útil para minha flor que eu os possua, mas tu não és útil às estrelas. Então, na minha opinião, a lição aprendida, mais uma vez sobre o trabalho, como naquele capítulo anterior, que o trabalho precisa ter uma conexão com o propósito da sua vida. Inclusive um livro muito importante para crianças lerem e refletirem, né? Que nem isso que a gente está fazendo aqui, da sua vida. Então o Pequeno Príncipe se depara com um homem que está gastando toda a sua vida, todo o tempo, que é a coisa mais preciosa que ele tem, para administrar uma coisa que ele entende que no futuro pode ser de muita utilidade. Mas e a vida dele? E esse trabalho é útil para quem? O Pequeno Príncipe pergunta. Esse trabalho é útil para quem? Se não é útil, não é um trabalho. Lembra do rei que não era rei? Então esse homem de negócios, na verdade, não é um homem de negócios de verdade. Porque qual que é a utilidade do trabalho dele? É só para ele? Aí não é trabalho, é ganância. Não é só para ele? Aí é outra coisa. Então, vamos lá, essa é a minha interpretação, que ele aprende isso quando ele fala da utilidade. Qual a mensagem do texto? Deixa eu ver se eu escrevi. Eu não escrevi, mas eu vou escrever algumas coisas aqui, que é em relação à obstinação. Para mim, a mensagem do texto é que a gente deve refletir. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Dá pausa, pensa você, depois compara a sua com a minha, tá? A sua pode ser bem melhor. Então já vou responder a minha porque eu entendi que você já deu a pausa. Que o ser humano deve refletir. Deve refletir o ser humano, né?
Mano, sobre o valor, adivinha de quê? Que ele próprio tem. Então a gente veio falando de ciclo vicioso nos vídeos anteriores, né? Então olha só, o que acontece com o homem de negócios na minha concepção? Por que eu estou dizendo isso? Aí eu vou voltar no texto também. Por que ele está obstinado ali contando, não pode parar para respirar, não pode parar para dar um bom dia? Porque ele não quer perder nenhuma estrela para ele, né? Ele quer ter todas as estrelas, ele quer ser o melhor, não é isso? Então, antes de tudo, ele precisa provar que é o melhor. Isso aqui é só para refletir, não é a mensagem, né? Ele precisa provar que é o melhor, que em algum momento ele se sentiu diminuído. Lembra que o Pequeno Príncipe se sente diminuído e vai viajar? E agora confronta com o homem de negócios também? Então o homem de negócio ele precisa provar que é o melhor porque em algum momento ele se sentiu diminuído, menor do que os outros, menos. Então ele precisa provar que é o melhor. Aí o que acontece? Ele começa a entrar numa atividade competitiva, né? Então ele entra em alguma atividade competitiva. Em uma atividade. A letra tá feia, mas você tá entendendo. Com P. Ele entra numa atividade competitiva onde ele possa ser considerado o melhor, o mais importante de todos, né? Aí ele descobre uma atividade competitiva e essa atividade não tem fim, então ele, olha só, fica infinitamente conquistando, olha isso, justificativas para dizer que é o melhor, para provar que é o melhor. É o melhor. Então é um ciclo vicioso. Então o que a gente tem que refletir? O ser humano deve refletir sobre o valor que ele próprio tem. Porque se ele descobre o valor que ele próprio tem, ele não vai precisar provar. Se ele não precisar provar que ele é o melhor, ele não vai precisar buscar alguma maneira de provar isso. Porque ele já sabe que ele é o melhor que ele pode ser. Ele já sabe que o valor que ele tem, que ele é um valor absoluto para ele, né? Ele tem um valor absoluto, não precisa provar. Então, para mim, a mensagem do texto é essa, a lição que a gente tira. Que título seria apropriado? Eu diria assim, ó, o melhor dos homens. Tem outros títulos, né? Falei que a gente ia voltar, então vamos ver aqui algumas evidências aqui no texto das coisas que a gente falou hoje. Então aqui ele não tem tempo para acender nenhum cigarro, né, que ele está fumando. E aqui uma coisa muito interessante, ó. Primeiro ele esquece até o nome daquilo que ele está contando. Porque ele está viciado na conquista, então ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele só tem a intuição de que ele está tendo um ganho, né? E como as estrelas não são infinitas, né? A gente entende que elas não são infinitas, mas para dentro da realidade de um homem é uma infinidade, porque ele pode passar a vida inteira e não conseguir sequer contar todas as estrelas, não é isso? Aí ele lembra que possui as estrelas, né, que ele sabe que pode ter um ganho futuro com essa administração de estrelas e que ele vai reivindicar que são deles porque foi o primeiro que teve a ideia. Então, se ele teve a ideia, ele pensará que outra pessoa teve a ideia. Bom, não sei, eu já vou contar todas as estrelas e para dizer que são minhas, provar que são minhas. E aí vai ser o dono de todas as estrelas. E ele fala como bêbado, claro, porque entrou num ciclo vicioso.
E aqui ele usa, né, um argumento falso, né? Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu, não. Aquele ali não é seu só porque você achou. E porque você acha que não é de ninguém, né? Então tem bem a coisa com a conquista, né? A conquista para dizer que é o melhor. Eu conquistei essas coisas e agora eu sou o melhor. E aqui é quando o Pequeno Príncipe começa a refletir e inclusive a ajudar o homem a refletir, não é isso? Então vamos lá. Eu ia voltar aqui no texto, mas a gente já disse. O Pequeno Príncipe sai do seu planeta, se sente diminuído, né, pelas relações que ele tem com a flor. Ele começa a confrontar em outros planetas os vícios que ele tem. Então agora ele acha essa pessoa obstinada. Talvez seja o caso do príncipezinho que saiu, abandonou o seu próprio planeta para tentar se recompor da sua relação onde ele se sentiu menos, né? Ficou magoado e tal. Ele encontra esse homem aqui e o homem faz ele perceber, a relação dele com o homem de negócio faz ele perceber que o trabalho do príncipezinho era uma coisa muito boa, apesar de todos os problemas que ele teve com a flor, porque apesar de tudo ele ajuda a flor, ele ajuda a manter aquele planeta com um propósito de estar vivo e útil, né? Ele revolve os vulcões, ele molha a florzinha dele e várias outras coisas que ele faz, retira os baobás, salva o planeta de certa maneira. E ele vê que o trabalho precisa ter uma utilidade. E aí ele percebe que o trabalho do homem de negócios, na verdade, não é um trabalho e que, na verdade, ele não é um homem de negócios. É basicamente isso, né? Muito interessante esse capítulo. Bom, eu vejo você no próximo vídeo.